E aí, pessoal, tranquilo? Bom, a gente está acabando o terceiro bimestre, então é interessante que vocês deem uma conferida aí se vocês estão fazendo todas as listas, se está tudo certo, beleza? Porque eu sei que essa semana a coordenação entrou em contato com alguns de vocês para falar que vocês não estão fazendo as listas. As listas que acabaram os prazos, pessoal, acabou o prazo, não tem o que fazer, beleza? Mas as listas que eu ainda estou enviando, façam, beleza? Então, senta numa cadeira bem confortável aí, deixa o like no vídeo, se inscreve se não é inscrito e pega uma caneta e um caderno e bora lá pro vídeo. Sexto ano, como eu já falei para vocês, eu inverti o conteúdo, né? Então a gente acabou vendo o sistema digestório antes de finalizar os tecidos, tudo bem? Eu deveria colocar esse vídeo que a gente está vendo aqui 2 aulas para trás, para a gente finalizar os tecidos e depois entrar nos sistemas. Mas por algum deslize meu, a gente acabou vendo primeiro o sistema digestório. Tudo bem, não tem problema, eu inverti as ordens, beleza? Mas vamos então hoje estudar os tecidos que faltam a gente estudar. Então bora lá falar dos últimos 2 tecidos que a gente tem. O primeiro tecido que a gente vai estudar é o tecido muscular. O tecido muscular, pessoal, são os músculos que a gente tem, beleza? Então, eles servem basicamente para dar a mobilidade que a gente precisa, a movimentação que a gente precisa. Então, junto com os ossos, que dão a estrutura, né, dão a firmeza para o nosso corpo, o tecido muscular dá os movimentos ao nosso corpo, beleza? E dentro do tecido muscular, a gente tem basicamente 3 tipos de tecidos musculares. E é interessante a gente perceber que aqui, pessoal, é todo o movimento do nosso corpo. Seja eu mexer realmente uma parte do meu corpo, ou seja o movimento dos órgãos. Nosso coração está se mexendo a todo momento, beleza? Ele é um músculo. Tudo que se mexe no nosso corpo é um músculo. O primeiro tecido muscular é o tecido muscular estriado esquelético. Nome comprido, né? Mas esse tecido muscular é o tecido realmente dos nossos músculos que dão movimento pra gente. Então, tudo que a gente faz que consegue mexer é esse músculo. Tudo que a gente tem o domínio do movimento é esse tecido muscular estriado esquelético. Então, os músculos da perna, do dedo, do braço, da barriga, do peito, da cabeça, do pescoço, todos esses músculos que a gente consegue mover intencionalmente fazem parte, né, do tecido muscular estriado esquelético. As fibras desses músculos, pessoal, são longas, retas, tá bom? Então são fibras longas e retas que facilitam o nosso movimento. Então, para você mexer um braço, por exemplo, o que acontece? A gente vai estudar daqui a pouco o tecido nervoso, mas vamos lá. Você tem a vontade, por exemplo, de mexer esse dedo, né? Então você pensa, vou mexer o dedo. Aí é mandado um impulso elétrico até a ponta do seu dedo. E aí o que acontece? Você tem vários músculos aqui no dedo, né? Todos esses músculos são apertados, são contraídos, e aí você fecha o dedo, tá bom? A hora que você quer abrir o dedo de novo, você manda o pensamento gera impulsos elétricos que vão fazer você abrir o dedo novamente, tá bom? Então todos os músculos que a gente controla são músculos estriados esqueléticos. O próximo tecido muscular que a gente vai estudar é o tecido muscular estriado cardíaco. Como o próprio nome fala, ele é encontrado no coração. As fibras aqui, pessoal, são longas, mas elas não são mais retinhas, não são mais grudadas como as anteriores. A gente não consegue controlar o movimento do coração, certo? E seria muito ruim se a gente precisasse controlar o movimento do coração. A gente teria que a todo momento pensar em tem que bater meu coração, tem que bater meu coração. Aí você ia dormir, não ia pensar nisso, você ia morrer, beleza? Então, esse tecido muscular, a gente não tem controle, a gente não controla o coração, diferente do tecido anterior, que eu quero mover esse cara, eu movo esse cara. Já o coração, a gente não tem controle. Se você falar, eu quero fazer meu coração parar de bater, eu quero fazer meu coração parar de bater, ele não para, beleza? Então, você não tem controle por ele. Você pode fazer ele bater mais rápido ou mais devagar, controlando o fluxo respiratório, fazendo exercício e coisas mais. Mas você pensando, você não consegue fazer ele ficar mais rápido, beleza? Exceto se você pensar no crush, né? Aí pode bater mais rápido. E o último tecido muscular que a gente vai estudar é o tecido muscular não estriado. Esse tecido muscular, pessoal, ele não tem fibras longas, ele tem fibras curtas e que também não são retinhas. Esses músculos, eles são encontrados basicamente nos órgãos. Eles fazem os movimentos dos órgãos.
E aqui, como eu já falei sobre o sistema digestório, o movimento peristáltico é feito por esses músculos, pelo músculo não estriado. Eu não controlo o movimento peristáltico, certo? Mas então qual que é a diferença desse tecido muscular para o anterior? O anterior, pessoal, tem um batimento muito mais rápido e muito mais forte. Esse daqui, o não estriado, ele tem um movimento muito mais lento, tá? Por quê? Porque as fibras elas não são longas, elas são curtas. Então o movimento tem que passar de uma fibra para outra, então você tem movimentos mais curtos, tá? Então todos os movimentos dos órgãos são feitos por não estriado, por tecido muscular não estriado. Beleza, agora a gente vai para o segundo tecido que a gente vai estudar hoje, que é o tecido nervoso. Aqui, pessoal, a gente não vai entrar em muitos detalhes porque a gente vai estudar o sistema nervoso. Então a gente vai estudar o tecido nervoso, ou seja, as células que juntas constituem todo esse tecido nervoso, tá bom? Quando a gente for entrar no sistema nervoso, aí a gente vai ver como funciona, por exemplo, como que eu faço para pensar em mover um órgão, como que eu faço para pensar em mover determinadas coisas, tudo bem? Aqui então a gente só vai estudar o tecido por enquanto. Esse tecido, pessoal, ele é responsável por controlar todo o envio de informação do nosso corpo. Tudo o que acontece no nosso corpo tem relação com o tecido nervoso. Por exemplo, se você sente uma dor no dedinho do pé, significa que alguma coisa encostou nesse dedinho, no seu dedinho, e aí você teve um envio de informação que veio do dedinho até o cérebro, e depois do cérebro para o dedinho de novo, para você ter esse processamento de informação. O tecido nervoso, ele funciona como se fosse um circuito elétrico, tá bom? Tanto é que tudo funciona por impulso elétrico. A mesma eletricidade que apaga ou acende uma luz é a eletricidade que faz você mover ou não mover um braço, a cabeça, fechar o olho, enfim. Então, é a mesma eletricidade. O tecido nervoso é como se fosse o circuito elétrico do nosso corpo, onde, obviamente, o centro desse tecido nervoso é o nosso cérebro. O centro do sistema nervoso é o cérebro. E é uma coisa muito errada a gente achar que só tem tecido nervoso na cabeça. Tem em toda a parte do corpo, tá, pessoal? Então, tudo o que se move, na verdade, tudo do nosso corpo tem tecido nervoso. Por quê? Porque todos os órgãos do sentido estão ligados ao tecido nervoso. Então, visão, olfato, paladar, audição e tato têm relação direta com o tecido nervoso. E eu acho esse tecido mais fantástico que a gente tem, porque é muito interessante entender como que a gente funciona exatamente igual a um computador. Na verdade, o computador funciona exatamente igual a gente, né? Porque ele foi baseado na gente. Então, é muito fascinante, pessoal. E vai ser muito legal a gente estudar o sistema nervoso. Por enquanto a gente vai só de leve no tecido nervoso. Bom, então como eu falei, o cérebro é como se fosse o rei desse sistema nervoso, beleza? E a gente tem os súditos desse rei, que são os neurônios, que são as células nervosas. Os neurônios possuem basicamente 3 partes. A primeira parte é o que a gente chama de corpo celular, que é onde está o núcleo da célula, é onde tudo na célula acontece. A segunda parte são os dendritos. Os dendritos são como se fossem galhos de árvores, ou seja, eles são galhos do corpo celular, dos neurônios, que se esticam até mais do que o corpo celular. E eles se ligam a outras partes de outros neurônios. E a última parte de um neurônio é o que a gente chama de axônio, que é como se fosse um rabo do neurônio, pessoal, que é onde os impulsos nervosos caminham para ir em outras células. Então, eles chegam pelo dendrito, entram no corpo celular, a informação é processada de leve ali e passa para o axônio, que depois o axônio se ramifica, né? Tem um pouco como se fossem mini galinhos ali também, que são chamados de extremidades, e aí chegam na nova célula, que aí vão passar pelo dendrito de novo, corpo celular, axônio, extremidades. Dendrito, corpo celular, axônio e assim vai. E é interessante que para você pensar e mover um dedo é muito rápido. Ou seja, toda essa informação passa da ponta da cabeça até a ponta do seu dedo e volta muito rapidamente, pessoal, porque eu consigo mexer meu dedo muito rápido. Parece que você pensou e já moveu, beleza? Então, essa informação, esse impulso elétrico é passado de forma muito rápida por todo esse tecido nervoso. Então, pessoal, aqui a gente finaliza os 4 tecidos que a gente estudou, né? Então a gente estudou o tecido epitelial, a gente estudou o tecido conjuntivo, que aí se divide em tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo e o tecido sanguíneo. A gente estudou o tecido muscular, que se divide em tecido muscular estriado, esquelético,
tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado, e o último que é o tecido nervoso. A gente agora vai voltar para os sistemas, né? A gente já viu o sistema digestório, agora a gente vai ver mais alguns sistemas. Então tenha em mente o seguinte, tecido é um conjunto de células e um sistema é um conjunto de tecidos. Então o sistema digestório que a gente já estudou precisa de todos os tecidos para funcionar. Precisa do tecido epitelial, do tecido conjuntivo, dos tecidos conjuntivos, do tecido muscular e do tecido nervoso. Então, todos os sistemas precisam de todos os tecidos, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. A aula de hoje não foi muito comprida, tá bom? Mas a gente conseguiu finalizar todo o conteúdo aí que nos era interessante, tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de fazer a lista e, falando em lista, a gente tem a senha de hoje, beleza? Então, a senha de hoje vai ser queimada, tudo bem? Já entrando aí no rumo que muitas pessoas estão fazendo queimado, o Pantanal está sendo queimado, aqui em Leme a gente tem muita queimada de noite, né, que fica aquele cheiro horrível no nariz. Então, queimada vai ser a nossa senha, beleza? Por favor, não taque fogo no lixo, não taque fogo em mato, beleza? Então, um forte abraço para vocês, façam a lista de exercícios, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu!